Fala galera, aqui é o Adam e hoje iremos falar de uma das melhores sagas cinematográficas de ação que está chegando aí ao seu sexto filme. Missão Impossível, Efeito Fallout, continua a saga do agente Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise. Mas você sabia que Missão Impossível é baseada em uma série de TV dos anos 60? Criado por Bruce Geller, a série Mission Impossible teve 7 temporadas e foi exibida entre os anos de 1966 e 1973. E sua história acompanhava um grupo de agentes específicos comandados por Daniel Briggs, que executava as missões que a CIA ou o FBI não poderiam se envolver. Embora fizesse bastante sucesso, a série teve diversos problemas na produção logo em seu primeiro ano, principalmente devido à agenda do ator Steve Hill, que interpretava o Daniel Briggs. Isso porque o ator era judeu e ele não trabalhava às noites de sexta nem aos sábados, e isso atrasava e muito a produção dos episódios. Assim, ao final da primeira temporada, os executivos da CBS decidiram que o ator teria que sair e ele foi substituído por Peter Graves, que deu vida ao personagem Jim Phelps, o novo líder da equipe. Mesmo assim, problemas com o restante do elenco e o alto custo dos episódios continuaram até 1973, quando Greg Morris, um dos maiores astros do seriado, decidiu não renovar o contrato. Ele era considerado, junto com Peter Graves, o protagonista do Missão Impossível, e aí com a saída dele e a baixa audiência da sétima temporada, a Paramount decidiu cancelar a série de vez. Ou pelo menos até 1988, quando tentou emplacar um revival, novamente estrelado pelo Peter Graves com seu personagem Jim Phelps. Entretanto, longe do sucesso da produção original, o revival foi cancelado por baixa audiência em 1990, com apenas 35 episódios produzidos. Apesar do fracasso em trazer a série de volta, a Paramount nesse meio tempo tentava transformar o seriado em um filme para TV, e a primeira tentativa ocorreu em 1978, porém o roteiro foi recusado pela CBS. Algumas outras tentativas ocorreram até que, finalmente, em 1984, uma nova tentativa, dessa vez para os cinemas, foi anunciada, mas acabou sendo engavetado devido ao alto custo do projeto. Mesmo com grande sucesso, foi apenas em 1996 que, produzido e estrelado por Tom Cruise, Missão Impossível chegou aos cinemas pela primeira vez. Na trama, acompanhamos o agente Ethan Hunt tentando provar a sua inocência após ser acusado de traição quando uma missão na Europa dá errado e a sua equipe acaba morta. Tom Cruise, que era um grande fã do seriado, escolheu a dedo esse projeto para ser o primeiro a ser produzido por ele e a sua recém-fundada produtora. A Paramount, que tinha os direitos, arcou com um orçamento de 80 milhões de dólares e o diretor, Brian De Palma, de sucessos como Scarface e Carrie, a Estranha, foi contratado para a direção. Peter Graves, o protagonista dos dois seriados de televisão, foi convidado a retornar aqui e reprisar o seu papel de Jim Phelps, mas recusou, porque agora o seu personagem foi retratado como o grande vilão da história, e assim o papel passou para as mãos do ator Jon Voight. Isso é muito comum, tem muito ator que tem um preciosismo com seu personagem, no caso ali do Peter Graves ele não gostou muito das decisões criativas que foram tomadas no filme. E ele não foi o único, porque várias pessoas envolvidas com a série chegaram a se pronunciar posteriormente e falaram que não gostaram realmente dos rumos que o filme tomou. Mas, né, acontece. A música de abertura da série, que foi composta pelo Lalo Schifrin, foi remixada pelos músicos Larry Mullen Jr. e Adam Clayton, membros da banda U2, se transformando na versão atual da música tema da série, que é lembrado aí por muitos cinéfilos. Afinal de contas, essa musiquinha é um clássico, né? O filme tem recebido críticas mistas, chegando a uma média de aprovação de 62% no site Rotten Tomatoes, foi um sucesso de bilheteria e arrecadou cerca de 457 milhões de dólares. E é claro que com isso ele garantiu uma sequência. Assim, 4 anos depois, no ano 2000, chegava aos cinemas Missão Impossível 2. Dirigido por John Woo e novamente produzido e estrelado por Tom Cruise, voltamos a acompanhar Ethan Hunt, que agora precisa se aliar à ladra Nia, interpretada por Tandy Newton, para impedir um ex-agente da Força Missão Impossível de espalhar um vírus mortal e ficar rico vendendo o antídoto. Plano mais clichê não existe, né? Além do Tom Cruise, nós temos o retorno de Ving Rhames do primeiro filme, que é o único ator junto do Tom Cruise que participa de todos os filmes da franquia.
Mantendo a tradição de criar cenas marcantes de ação, Missão Impossível 2 começa com Ethan Hunt escalando um penhasco e, como de costume, Tom Cruise encarou as filmagens sem o uso de dublês. Apesar dessa ter sido uma sequência muito controversa na produção devido à sua dificuldade de ser realizada, o Tom Cruise não quis abrir mão de filmar ela porque ele disse que seria a melhor forma de reintroduzir o personagem ao público. E de fato, um grande mérito de Missão Impossível 2 são as suas sequências de ação, que são bem estilizadas, com bastante câmera lenta, e sequências de luta bem coreografadas, que ficam marcantes até hoje. Mas apesar disso, o filme acabou um pouco datado e não envelheceu tão bem quanto os outros, sendo considerado por muitos fãs como o mais fraco da franquia. E não é diferente com a crítica, já que tivemos críticas mistas novamente, mas o filme alcançou cerca de 57% de aprovação no Rotten Tomatoes, ficando abaixo no primeiro filme. Muitos críticos reclamaram da falta de inovação do segundo filme, dizendo que ele se limitou a repetir os méritos do primeiro, mas faltou principalmente uma ameaça que fizesse frente ao Ethan Hunt. Apesar disso, a bilheteria do filme foi bem superior, arrecadando cerca de 546 milhões, mais que o quádruplo de seu orçamento de 125 milhões de dólares e se tornou a maior bilheteria do ano de 2000. Ao meu ver, o grande mérito de Missão Impossível 2 é criar uma identidade própria para si e estabelecer a franquia como algo diferente dos moldes que vemos hoje em dia. Enquanto a maioria das séries cinematográficas atuais tentam manter um padrão entre os filmes, vocês vão perceber que nenhum Missão Impossível tem um estilo igual a outro. E isso se dá principalmente pela variação de diretores que usam os filmes como um playground próprio e botam em prática várias ideias. Acredito que é por isso que a série mantém a sua longevidade e qualidade até hoje, inclusive conquistando fãs novos a cada filme lançado. O terceiro filme teve a sua produção atrasada devido às negociações com o elenco e diretores. O diretor David Fincher chegou a ser escalado para a direção do filme, mas saiu da produção alegando diferenças criativas. Nomes como Scarlett Johansson e Kenneth Branagh também chegaram a se envolver com o projeto, mas também deixaram a produção. Tandy Newton foi convidado a retornar, mas não aceitou o convite. E em 2004, Tom Cruise ofereceu a direção para J.J. Abrams, que aceitou, mas atrasou a produção para 2005 devido ao seu envolvimento na série Lost. Finalmente, em 2006, Missão Impossível 3 foi lançado. Ethan agora está noivo e não trabalha mais como espião, sendo responsável por treinar novos agentes, mas acaba se envolvendo em uma nova missão após a captura de uma das suas alunas. O grande vilão da vez foi interpretado pelo finado Philip Seymour Hoffman, que, pelo menos para mim, foi o melhor vilão da série até hoje. Missão Impossível 3 também foi a porta de entrada na franquia para os atores Simon Pegg como o técnico da IMF Benji e Michelle Monaghan como Julia, a noiva de Ethan. Com uma nota média de 6.6 e 70% de aprovação no Rotten Tomatoes, o terceiro filme se mostrou um grande acerto da franquia, com críticos novamente elogiando sua sequência de ação e o seu ritmo. Mas apesar da sua aprovação e de ter sido o mais caro da franquia até aqui, custando 150 milhões de dólares, Missão Impossível 3 foi o filme que teve a menor bilheteria da série, arrecadando apenas 397 milhões de dólares. Ainda que a bilheteria do terceiro filme tenha sido abaixo do esperado, a Paramount ainda tinha interesse de um quarto capítulo. O roteiro começou a ser escrito em 2009 e J.J. Abrams não pôde retornar à direção devido ao seu envolvimento com outros projetos, mas permaneceu como produtor do quarto filme, que era chamado apenas de Ares. Em maio de 2010, Tom Cruise confirmou Brad Bird na direção, seria o primeiro filme live action dele, e em outubro do mesmo ano, o filme ganhou o título oficial de Missão Impossível – Protocolo Fantasma. O filme chegou aos cinemas apenas em dezembro de 2011 e sua trama mostra o governo dos Estados Unidos ativando o Protocolo Fantasma após um atentado na Rússia. Uma vez iniciado, o protocolo desativa a Força Missão Impossível, deixando Ethan e uma pequena equipe atuando de forma clandestina a fim de evitar uma guerra nuclear. Além de Cruise, temos o retorno de Simon Pegg e uma participação de Ving Rhames e Michelle Monaghan, e também a adição de Jeremy Renner no elenco. Protocolo Fantasma foi o primeiro grande sucesso da franquia, agradando público e crítica, que lhe rendeu uma nota média de 7.7 e uma taxa de aprovação de 93% no Rotten Tomatoes, com elogios às suas ótimas sequências de ação e também ao inteligente roteiro. O filme também foi o primeiro da franquia a utilizar câmeras IMAX, com aproximadamente 30 minutos de cenas no formato, e chamou atenção pela sequência do Burj Khalifa, o mais alto arranha-céu já construído, no qual Tom Cruise realizou cenas de ação, como de costume, sem auxílio de dublês.
Com um orçamento de 145 milhões, Protocolo Fantasma arrecadou cerca de 694 milhões de dólares, tornando-se a maior bilheteria da série até aqui. Apesar das críticas mistas e do fracasso de Missão Impossível 3, Protocolo Fantasma veio para provar que a série ainda tinha muito a oferecer. E a Paramount logo seguiu com a produção de um novo filme. Logo tivemos a confirmação que Simon Pegg, Jeremy Renner e Ving Rhames retornariam e também que Christopher McQuarrie assumiria a cadeira do diretor. Em março de 2015, tivemos a confirmação do título oficial e 4 meses depois, Missão Impossível, Nação Secreta, chegou aos cinemas. Na trama, Ethan e sua equipe tentam desmantelar o Sindicato, uma organização secreta vista como lenda, formada por assassinos profissionais. Tudo isso enquanto precisa lidar com a CIA, que está decidida a desativar a Força Missão Impossível definitivamente. Para ajudá-lo, além de sua equipe, Ethan precisará se aliar com a agente dupla Ilsa Faust, interpretada por Rebecca Ferguson, a única que pode, de fato, levá-lo ao sindicato. Repetindo a façanha de Protocolo Fantasma, Nação Secreta teve 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, com uma nota média de 7.5, destacando as atuações de Rebecca Ferguson e Tom Cruise, afirmando que o filme traz de volta alguns dos melhores elementos dos anteriores. Com um orçamento de 150 milhões e uma bilheteria de aproximadamente 682 milhões de dólares, Missão Impossível, Nação Secreta se consagra como um dos maiores sucessos da franquia, ficando atrás apenas de Protocolo Fantasma. Quebrando a tradição da franquia, Christopher McQuarrie retornaria à direção do sexto filme, Missão Impossível Efeito Fallout, que conta novamente com Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg e Rebecca Ferguson. O resultado? Iremos conferir no dia 26 de julho, quando o filme estreia aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo que a gente fez passando por toda a história da franquia Missão Impossível e que tenha deixado vocês preparados e ansiosos para Efeito Fallout. Obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou, até mais e obrigado pelos peixes.